Olá pessoal, tudo bem? Quero trabalhar com vocês então alguns aspectos sobre aqueles resumos feitos na parte de transformadores. Mas antes gostaria de começar aí com uma mensagem: nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for maior. Precisamos então neste momento de ter sabedoria, conhecimento, né, e crescimento pessoal e emocional, ok? Agora sobre os transformadores, o que é transformador, né? O transformador é esse dispositivo de eletrônica que nós utilizaremos para fazer uma conversão de energia, de mesmo tipo no nosso caso, seria de pegar tensões maiores alternadas e transformá-la em tensões menores alternadas. E aí o que acontece? Ele é um dispositivo então que poderá fazer para nós uma elevação de tensão ou um abaixamento de tensão. Aqui temos a simbologia conforme os resumos, né? Aqui nós temos uma entrada simples, saída simples, né, de um transformador. E aqui no meio, normalmente, né, nesta representação aqui, nós vemos que é uma simbologia que traz aqui uma informação do tipo de núcleo. Por exemplo, esse daqui, ferro, aço, silício, se ele fosse ferrite, ele seria tracejado aqui no núcleo, ok? Continuando aqui então na simbologia, nós vemos que há vários tipos, né, onde nós temos secundários que podem ser construídos conforme a sua necessidade, 6.3, 5 volts, ou de forma independente ou de forma conjugada. Por exemplo, eu posso ligar esse ponto nesse, né? Eu posso vir aqui, ó, e ligar esses pontos aqui e fazer uma tensão de saída aqui, ó, no caso de 100 volts, né? E aí fica a critério da utilização possível, né? Então temos vários tipos de transformadores. O aspecto construtivo deles, nós temos aqui então um aspecto geral, onde ele tem um núcleo, vários espiras, que nós consideramos aqui um lado primário e aqui um lado secundário, onde há uma conversão de energia. O processo é por fluxo magnético, utilizando lei de Lenz e lei de Faraday, né? Peço que faça uma revisão. E aí nós teremos o seguinte: corrente alternada gera fluxo, fluxo alternado gera campo, né? Na verdade, a corrente passando em um fio gera campo e o campo gera fluxo. Aqui nós temos uma somatória de fluxos. Se a corrente for alternada, esse fluxo será alternado. E esse fluxo então é encaminhado ao secundário, onde nós temos espiras também. Só que pela lei de Lenz e lei de Faraday, nós sabemos que para haver indução é necessário haver variação de fluxo numa espira. Como a espira aqui está parada, eu só consigo variar então aqui de forma alternada, conforme a corrente alternada do primário. Por isso que esse mecanismo aqui só vai funcionar em regime alternado de corrente e tensão. E aí então, ao haver variação de tensão, de fluxo aqui, vai haver tensão induzida aqui no secundário também de forma alternada. Caso seja em tensão contínua, esse fluxo ele vai começar e parar. Portanto, não haverá mais indução, porque não haverá variação de fluxo dentro da espira. E aí então, o núcleo ferromagnético, ele é um canal de condução para o fluxo, para que eu caminhe todo o fluxo para dentro da espira secundária. Aqui nós observamos o seguinte, que esse é um transformador abaixador, porque ele possui menos espiras deste lado do que deste, ok? Então ele é um transformador abaixador. Por eu abaixar a tensão, eu posso puxar mais corrente do secundário, porque se eu considerar essa potência aqui igual a essa potência daqui, sem perdas, então se eu abaixo a tensão, eu posso elevar a corrente para continuar dando a mesma potência. Por isso esse fio aqui é mais grosso do que este fio. Como eu estou abaixando a tensão, eu posso puxar mais corrente em relação ao primário. Por isso essa diferença. Outra coisa que vocês observarem é que o transformador, ao ser ligado numa tomada, ele não dá curto-circuito. Por quê? Sempre que houver esse tipo de questionamento, dê uma pausa no vídeo e tente responder por você mesmo. Agora a resposta. Porque normalmente os transformadores possuem muitos fios enrolados aqui, mas são muitos fios. E esses fios, então,
apresentou uma resistência ôhmica, segundo a lei de Ohm. E aí então a tomada enxerga ele como uma carga, né, por ser muitos fios enrolados. Portanto, ele não dá um curto-circuito ali na tomada, ok? Observe que aqui nós temos um núcleo maciço, né, o que não é muito indicado, né? Nós trabalhamos mais com esse núcleo laminado. E aí o porquê disso? A questão de perdas, né? Aqui nós vemos um caso onde aqui, ó, nós temos menos espiras e aqui mais espiras. Então ele seria um elevador ou abaixador de tensão? A resposta é que ele é um elevador de tensão. Agora, como eu possuo muitos fios enrolados, isso aqui terá uma resistência ôhmica grande. Uma das perdas é calor, efeito Joule, corrente passando nos fios, tanto do primário quanto do secundário, quando houver carga. Outra é o seguinte, as correntes parasitas de Foucault, né, essas correntes parasitas são induzidas aqui pelo fluxo magnético na chapa de metal, né? Você tem campo, você tem elétrons livres nos metais, e aí então você tem corrente que fica circulando numa chapa. Por ser resistência baixa, é um curto-circuito. Então, numa peça maciça, essa corrente vai ter um efeito muito maior do que numa laminada. Portanto, essas aqui são fatias isoladas entre si por um verniz de alta temperatura, assim como esses fios, né? São fios isolados por verniz. Então não tem contato de uma espira com outra, senão perde o efeito de espira e acontece um curto-circuito. Então, a laminação já é para diminuir então essas perdas, ou seja, transformador nenhum terá rendimento 100%, serão rendimentos mais baixos, ok? Tensão de saída é sempre proporcional ao número de espiras do transformador. Então nós temos aqui um aspecto aqui de transformação, onde neste ponto eu quero levar em conta esse símbolo aqui, ó, né? Ao observar esses pontinhos, se eles estiverem no mesmo lado, como está aqui para cima, então aqui nós teremos uma senoide na entrada e uma na saída. Porém, essas senoides estarão em fase, ou seja, aqui você vê que está para cima e aqui também, certo? Quando este pontinho estiver aqui embaixo, só um momento aqui, quando este ponto estiver aqui na parte de baixo, este ponto estiver aqui, ó, na parte de baixo, então, desconsiderando este ponto aqui, nós vamos ter o seguinte, né? Observe que nós temos aqui o ponto e o outro aqui. Então, como ficará? Eu tenho uma senoide aqui, a outra ficará desta forma, ou seja, um defasamento de 180 graus, aonde você pode notar aqui para baixo, aqui para cima no primeiro ciclo, né? E aí então eu tenho uma defasagem aqui de 180 graus de um para o outro. Como isso acontece? No aspecto do enrolamento. Esse enrolamento passa a ser o contrário deste. E aí eu tenho uma defasagem de 180 graus na minha indução. Isso aqui é muito importante lá em retificadores, que a gente vai entrar daqui a um tempo, ok? Voltando ao nosso estudo aqui, então, nós temos vários tipos de transformadores disponíveis no mercado, né? Temos vários formatos, tamanhos, tipos. Você pode fazer pesquisa no Google a respeito dessas informações. E aqui nós temos um caso onde temos um aspecto construtivo, né? No caso, qual seria melhor se você fosse solicitado a fabricar um transformador? Qual desses dois tipos você usaria? Se você observar esse, nós temos gasto de mais material, porque tem essa parte aqui do meio, que esse aqui não tem, né? Se observarmos esse, nós temos aqui espiras separadas, né? Aqui as espiras estão juntas. E aí, qual o melhor formato e por que você escolheria? Bom, a resposta é a seguinte: ao olharmos aqui aspectos construtivos, esse daqui ele se torna um pouco mais interessante. Por quê? Aqui nós temos enrolamentos separados. Então, eu tenho fluxos que são perdidos, né? Por exemplo, nessa direção tem fluxo perdido, nessa direção, aquela lá de trás, né? Então, aqui que eu tenho um aproveitamento de fluxo para ser encaminhado ao secundário, né? Aqui, se houver perda para cá, eu capturo nessas lâminas. Se houver perda para cá, eu capturo nessas lâminas. Então, eu tenho perdas menores de fluxos
que podem sair da minha espira e eu pego elas e jogo para o meio de novo. Aqui também eu tenho algo interessante, que é por estarem o primário e o secundário estão juntos. Então eu pego o primário, enrolo e o secundário por dentro. Ou seja, o primário já induz dentro do secundário, né? Então o primário ele já induz aqui dentro do secundário. Então tem quase que 100% já de fluxo gerado sendo induzido. E eu tenho também, além desse reforço lateral, esse daqui já me gera mais perdas, né, em relação a essa construção aqui. Então esse daqui eu tenho um aproveitamento, um rendimento muito melhor no aspecto construtivo do que o anterior, ok? Então entre esses dois, esse daqui se torna mais interessante do que essa construção. Essa construção ela é muito usada para aprender, né? E essa daqui realmente é que é fabricada, ok? E aí então nós temos essas construções possíveis para transformadores. Temos vários tipos de saídas identificadas por bornes ou por fios, né? O que é entrada, o que é saída. E temos aqui então a parte de espiras de primário e secundário, ok? Essa parte eu vou colocar no próximo vídeo, na sequência, para continuarmos aí o assunto, ok? Até mais então.